Você sabia que existe um cérebro dentro do seu coração? É isso mesmo. O seu coração pensa, sente, guarda memórias independentemente do seu cérebro. E se você quer aprender como utilizar o cérebro que existe no seu coração, então fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou te mostrar uma técnica super simples que você vai sempre conseguir ativar essa inteligência que existe no seu coração e existe de forma independente do resto do seu corpo. Olá, meu nome é Elaine Amaral, você está no canal Revolução Alinhada e aqui a gente discute temas que vão te ajudar a desenvolver mais equilíbrio e co-criar a realidade que você deseja. E essa descoberta que eu trouxe aqui hoje é que no nosso coração existem mais de 40 mil células neurônios. Essas células são neurônios. Os neurônios, os mesmos que existem lá no nosso cérebro, são neurônios que existem no nosso coração. E esses neurônios, eles estão mais localizados na parte superior aqui do nosso coração, bem perto ali das válvulas, das artérias, onde sai e onde entra o sangue, tá? E eles também ajudam a controlar essa pressão, tá? Então, eles percebem qual que é a pressão desse sangue que está saindo e com isso eles enviam sinais para que sejam produzidos neurotransmissores, então toda uma bioquímica no nosso corpo que são controlados também por esses neurônios. E uma outra informação que é importante, que muitas situações que nós vivemos, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que a gente bata com o carro. É uma situação super desagradável, né? E nessa ocasião, a gente vai ter uma memória que foi produzida pelo nosso cérebro, mas a gente também vai ter uma memória que é produzida pelo nosso coração. E vamos supor que nesse acidente tenha acontecido algo muito grave, algo que tenha se transformado em um trauma, tá? Eu tenha tido uma perda importante. Então, eu vou tratar isso na terapia. E qual que é o problema das terapias convencionais? As terapias convencionais que trabalham somente com a fala, que utilizam apenas o cérebro, depois de um tempo, a gente percebe que está faltando alguma coisa. E fica difícil realmente passar por cima dessa situação. E isso tem a ver com não tratar esse cérebro do coração. E o nosso coração, ele está diretamente relacionado com as nossas emoções. Então, a gente guarda uma memória emocional também ali no nosso coração. Então, é importante trabalhar com técnicas, com terapias que entendam essa questão emocional, que validem também essa memória emocional do nosso coração, certo? E eu comecei a me interessar por esses assuntos aí do coração quando eu sou enfermeira de formação e eu me interessei muito pela questão das condições crônicas de saúde. Porque, pela prevalência, né, muitas pessoas têm condições crônicas, muitas pessoas da minha família, e eu não queria ter uma condição aí, especialmente o diabetes, né, na minha família muitas pessoas têm diabetes e eu não queria. Então, eu me aprofundei em como evitar essa doença e também como conviver melhor, não só no nível da experiência das pessoas, dos profissionais, mas também dos serviços de saúde. E no final eu cheguei à conclusão de que existe um fator importante, tanto na manifestação da doença, quanto na progressão dessa doença, numa forma de lidar melhor com essa doença, que é o gerenciamento do estresse que acontece no nosso dia a dia. E essa palavra estresse, ela tem sido utilizada e ela já não tem mais significado, né? Porque, de fato, o estresse, ele significa muitas coisas, mas eu vou dar o conceito certo de estresse aqui. O estresse é uma resposta fisiológica, ou seja, uma resposta do seu corpo às mudanças que estão acontecendo, né? E hoje em dia as mudanças são cada vez mais rápidas. Acontecem mudanças no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso ambiente familiar, tá? Por exemplo, eu posso ter que mudar de cidade porque eu passei num concurso, porque eu vou trabalhar num outro emprego, e por mais que eu queira, que eu esteja muito animada com essa situação, ainda assim eu vou ter que passar por um período de adaptação, certo? E é essa adaptação
que vai gerar o estresse, porque vai ter a mudança, eu vou conhecer pessoas que eu não conheço, eu vou estar num ambiente que eu não conheço, eu vou ter que procurar uma nova casa, tudo isso gera o tal do estresse. O estresse pode ser positivo ou negativo, tá? Então, essa mudança, ela pode vir numa forma negativa. Vou dar um exemplo aqui de um estresse negativo. Uma coisa inesperada, por exemplo, estou andando na rua e bato num carro, um acidente, tá? Então, isso vai gerar um estresse, vai, né, ter que providenciar ali conserto, ver se ninguém se machucou, né? Só que existem pessoas que lidam com essas mudanças, essas coisas inesperadas de uma forma mais fácil, ou pessoas que ficam remoendo ou com muita dificuldade de lidar com essas mudanças, de tomar as decisões, de fazer o que precisa ser feito. Tem pessoas que são mais lentas, e é isso que a gente chama de resiliência, tá? Resiliência. Existe a resiliência física, existe a resiliência mental. Aqui eu estou falando mais no aspecto mental, mas existe também a resiliência física, né? Quando a gente precisa empregar muito ali de um esforço físico, talvez na mudança, por exemplo, né, naquele exemplo que a gente está mudando de casa e vai ter que ajustar os móveis, eu vou ter que ter resiliência física, enfim, existem esses dois conceitos, tanto físico quanto mental. Hoje eu vou focar mais no aspecto da resiliência mental. Bom, então a resiliência é essa capacidade da gente lidar com essas mudanças, certo? E o que isso tem a ver com o nosso coração? Bom, existe um preditor muito sensível dessa capacidade de adaptação do nosso sistema nervoso autônomo, e isso é medido pelo funcionamento do nosso coração. E existe um termo, variabilidade da frequência cardíaca. Então a gente pensa de forma errada que o nosso coração, ele funciona ritmicamente, como se ele fosse um metrônomo, tá? Ou seja, como se fosse rítmico. Tenta ouvir aí, assim, ó. A gente pensa que ele bate assim, de forma rítmica. E, na verdade, existe uma diferença entre uma batida e outra. Não é sempre o mesmo intervalo de tempo entre uma batida e outra. Isso não é constante no nosso coração. Existe uma variabilidade. É isso que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. E essa variabilidade, ela é esperada. Quanto maior a variabilidade da nossa frequência cardíaca, melhor é esse funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. Lembra, eu estou falando de neurônios que tem lá no meu coração, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele também significa automático. Então, existem algumas funções do nosso corpo que são automáticas. Olha que interessante. Eu não preciso falar para o meu fígado funcionar, eu não preciso dizer para o meu intestino digerir a alimentação que eu ingeri. Tá? Então, existem diferentes, inclusive o batimento do nosso coração acontece de forma automática. É claro que ele responde a situações externas. Se eu, naquele exemplo, bati o carro, automaticamente eu vou, né, sentir que eu estou em perigo, o meu coração vai acelerar. Então, ele responde essas questões externas de uma forma automática, tá? A nossa respiração é também automática, mas a nossa respiração, ela tem um componente muito interessante. É o que a gente chama de chave para a nossa autorregulação. Porque, presta atenção, vamos supor que eu esteja aqui com o meu coração acelerado, passei por uma situação, essa do exemplo que eu dei para vocês, e meu coração acelerou. E se eu simplesmente viro e falo, coração, bate mais devagar, isso não vai acontecer, certo? Agora, se eu quiser controlar a minha respiração, se eu estiver ofegante, eu consigo reduzir a minha frequência respiratória conscientemente, eu consigo aumentar a minha frequência respiratória conscientemente. Quer ver? Tenta aí. Se eu falar, aumenta a sua frequência respiratória. Você consegue. Ou diminui o ritmo da sua respiração. Inspira. Expira lentamente. Agora respira normal. Você tem esse controle. Então,
A sua respiração, ela é a chave para o seu sistema nervoso autônomo. E quando você diminui a sua frequência respiratória, você envia um sinal para o seu coração. Você fala inconscientemente para o seu coração que você está em um ambiente seguro, tá? Porque se você está em uma situação de perigo e seu coração acelera, você está sinalizando para o seu cérebro, o seu coração envia uma informação para o seu cérebro que você está em perigo, tá? Então ele entende aquela situação como perigosa e aí vai desencadear uma série de respostas fisiológicas, vai mandar mais sangue para suas pernas, para de repente você correr, né? Beleza. Mas quando você utiliza a sua respiração como chave, como para entrar no seu sistema nervoso autônomo, você começa a se autorregular. E aqui vai a informação mais importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque constantemente eu trago essas informações que ligam ciência e espiritualidade. Então, se você se interessa em ter uma vida mais tranquila, com mais serenidade, com mais propósito, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então, voltando aqui, quando você consegue se autorregular, e a informação importante é essa, somente nós, seres humanos, temos a capacidade de autorregular o nosso sistema biológico. Olha que interessante. Isso que significa, agora falando em termos mais espirituais, isso que significa o nosso livre-arbítrio. E eu gravei um vídeo explicando exatamente o que é o livre-arbítrio e como que isso se relaciona com o nosso sistema nervoso, tá? Como que a espiritualidade se liga nessa questão do nosso corpo, tá? Então, se você ainda não viu, eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, mas eu vou deixar linkado nos cards aqui para você voltar nesse assunto. Mas fica comigo até o final. Bom, você consegue, então, dizer conscientemente para o seu corpo que você deseja se acalmar e você deseja retomar o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E é isso que eu vou te ensinar numa técnica muito simples no final desse vídeo. Então, o seu livre-arbítrio é essa sua decisão de alinhar os seus pensamentos, as suas intenções com o seu sentimento, que você consegue estabelecer a coerência cardíaca. A coerência cardíaca é essa comunicação que o seu coração faz com o seu cérebro, e isso a gente faz de forma consciente. E quanto melhor estiver a sua variabilidade da frequência cardíaca, isso sinaliza que você tem um tônus melhor do seu sistema nervoso autônomo. E quando o seu sistema nervoso autônomo ele está saudável, você tem também uma resiliência emocional e física também para lidar com esse estresse. E como que a gente melhora essa nossa variabilidade da frequência cardíaca? Existem diferentes técnicas. A respiração consciente é uma delas, a meditação é uma delas. E aqui a gente vai fazer uma técnica que vai unir respiração, a gente vai fazer uma meditação e vai unir respiração, vai focar num sentimento, né? Ou seja, vai ativar esse sistema parasimpático. Eu também já falei um pouco mais desse sistema parasimpático, que eu vou deixar linkado aqui no card, mas o que a gente precisa entender para hoje? Vamos fazer uma retrospectiva do que nós falamos? Então, nós falamos da descoberta científica dos neurônios do cérebro que existe no nosso coração. A gente falou também como que o estresse interfere nesse funcionamento do coração e como que a gente pode utilizar a nossa consciência a nossa respiração consciente para acessar o nosso sistema nervoso autônomo e fazer o início da nossa autorregulação biológica, exercendo o nosso livre-arbítrio, tá?
E quando a gente faz isso, a gente consegue estabelecer a coerência cardíaca. A coerência cardíaca é essa comunicação do nosso coração com o nosso cérebro. E aí a gente começa a ressignificar, às vezes, inclusive alguns acontecimentos que foram ruins, né, que a gente interpreta como ruins no nosso coração. Então a gente pode transformar também sentimentos, transmutar emoções que foram, eu não gosto de chamar de emoções negativas, tá? Porque existem emoções como raiva, como medo, como ansiedade, que elas sinalizam que algo precisa mudar, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, eu gosto de chamar de emoções regenerativas ou emoções esgotadoras, tá? Então, emoções como medo, ansiedade, controle, né? Essas são emoções que vão esgotar a sua energia, tá? Enquanto emoções como amor, gratidão, generosidade, compaixão, empatia, são emoções que vão trazer uma renovação de energia para o seu corpo. E por que isso acontece? Porque as emoções regenerativas, o seu coração, esse cérebro do seu coração, quando ele recebe essa informação, ele transforma, né, os neurônios lá do seu coração, eles transferem essa linguagem e pedem que neurotransmissores específicos sejam produzidos, diferentemente de quando a gente tem emoções como medo, ansiedade, que a gente está ativando uma outra parte do nosso sistema nervoso e essa outra parte do nosso sistema nervoso vai produzir outros tipos de hormônio, por exemplo, como o cortisol, que é o que a gente chama de hormônio do estresse. Só que quando a gente passa por uma situação de estresse e a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ativar essas emoções regenerativas, talvez não ali naquele momento exato, né? Mas o quanto antes a gente conseguir se concentrar e restabelecer essa homeostase, certo? É interessante que a gente faça isso, certo? Então, essa técnica que eu quero trazer aqui para vocês, e ela tem 3 partes. A primeira parte é quando a gente sai do nosso cérebro pensante e a gente se concentra do nosso coração sensível, tá? Então, a gente vai primeiro fazer esse exercício. É uma forma fácil, simples, de a gente fazer da gente trazer essa consciência da mente, do cérebro pensante para o nosso coração, é colocando a mão no nosso coração. Então, coloque as mãos no seu peito, sente em um local confortável, tá? Então, você pode fazer isso em qualquer lugar, mas evite se você, claro, obviamente, estiver dirigindo ou operando alguma máquina, tá? Então, em algum lugar onde você esteja seguro, onde você se sinta seguro, isso é bem importante, tá? Para comunicar isso para o seu corpo. Então, põe a mão no seu coração, você pode fechar os olhos se isso for confortável para você, tá? Mas se não for confortável, você pode ficar de olhos abertos, tá bom? Eu vou fechar os meus olhos e eu vou trazer a minha consciência para o meu coração. Muito bem. Segunda parte é trazer a consciência para a sua respiração. E você vai mudar a frequência da sua respiração. Lembra que você quer sinalizar para o seu corpo que você está seguro. E uma forma de fazer isso é reduzindo a sua frequência respiratória. Mas aqui a gente vai fazer uma respiração diferente. A gente vai inspirar em 4 tempos e vai expirar no dobro do tempo. A nossa expiração pelo nariz mesmo, ela vai ser mais longa, tá? E isso é uma forma mais fácil de ativar o nosso sistema parasimpático ventral, tá? É uma parte aqui do nosso coração mesmo. Então a gente vai inspirar em 4 tempos, inspira, expira em 8.
Mais uma vez, inspire em 4. Expire em 8. Vai fazendo esse exercício há alguns minutos. E agora que você encontrou o seu ritmo, você vai ancorar um sentimento de gratidão, de cuidado, de compaixão, algo que você consiga nesse momento. Então você pode lembrar o sorriso de uma pessoa que você ama, de um abraço que você deu numa pessoa que você ama, e ancorar esse sentimento. Continue respirando. Inspire em 4, expire em 8 e traz lá para o seu coração esse sentimento. Pode ser gratidão pela vida, pode ser gratidão por esse momento de autocuidado, de aprendizagem que você está tendo agora, esse conhecimento de autorregulação biológica. Você vai levar para o seu dia a dia. Continue. Inspirando, expirando e sentindo o cérebro do seu coração. Ancorando esse sentimento. Criando memórias, novas memórias. Muito bem. Inspira grande. Suspende a respiração. Expira. Pode abrir os olhos. A indicação é que você fique pelo menos 3 minutos sentindo, respirando nessa frequência, com a consciência no teu coração. E os benefícios são dessa prática feita constantemente. Eu recomendo que você faça pelo menos uma vez ao dia, tá? E com o tempo você vai começar a sentir menos estresse, você vai sentir mais constância emocional, então menos aqueles altos e baixos, né, que a gente tem no nosso dia a dia com as mudanças, então mais resiliência emocional. Você também vai melhorar a sua imunidade, então começa a perceber, vai adoecer menos. E se você fizer isso por 3 minutos durante o seu dia, você vai produzir uma química corporal que vai te proteger aí por umas 6 horas, tá? Então, eu desejo que você pratique, depois me conta aqui nos comentários como que foi, como que tem sido essa experiência para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.